Começado no domingo passado, quando fala de doutrinas básicas. Tentar acrescentar um pouco, porque assim, o nível na semana passada foi bem alto, glória a Deus. Recebeu uma bênção aí. Então vamos partir para avançar mais um pouquinho. Amém? Quando a gente fala de doutrina básica, a gente está falando de fundamento, de princípios, coisas elementares. Sabe, coisas que a gente tem que pegar rápido. Entendeu? Eu lembro que assim, quando a gente para pensar em uma situação, por exemplo, aqui é a igreja, a gente tem essa estrutura aqui, e você imagina que não, a gente vai botar mais 3 andares para cima. Ô glória, vamos botar 3 andares aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é olhar a estrutura, a fundação. Né? Se você não olhar a fundação, é temerário. Sabe? Eu acho que assim, você não tem celebração. Você imagina você botar ali uma casa, um pai de família que colocou um andar a mais na sua casa sem observar isso, a preocupação, rapaz, isso aí está todo mundo em risco. Pode vir abaixo, certo? Pode causar dano, causar problema, porque não colocou a sua atenção devida à fundação. E assim, quando a gente vai para uma obra, né, que a gente chega assim numa obra de engenharia, de arquitetura, a gente vê que geralmente fica um lugar, uma bancada ali, e o projeto fica lá. Né? Ou então muitas vezes é colocado na parede ali os projetos pendurados ali, e o engenheiro, o mestre de obra, aqueles que participam da obra, vez por outras eles vão lá para ver o que é que está especificado. Não é verdade? Não é assim que é a dinâmica de uma obra? A pessoa vai lá e olha, não, olha isso aqui, tal parede é assim. As dimensões disso é tal. Por quê? Está tudo lá no projeto. Agora imagine, meu irmão, se assim cada um resolvesse colocar, não, você tira a planta, tira o projeto e coloca cada um para fazer de sua forma. Você imagina assim, vou colocar aqui uma parede. Aí o outro diz, não, você vai cuidar da outra parte lá, do banheiro. E aí cada um começa a colocar de uma forma, vai dar certo? Diga aí, sem acertar, sem ter um projeto comum, o que é que acontece? Uma parede vai estar mais alta, outra vai estar mais baixa, uma mais grossa, uma mais fina, e nada vai se encontrar. Porque não seguiram um projeto. Não viram os fundamentos, o início. Não é verdade? Paulo começa a retratar, e aí a gente vai abrir com o nosso texto-chave de hoje, em Hebreus capítulo 6. Abre aí, Hebreus capítulo 6. Vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? Como a vida, como uma construção, a palavra apresenta a nossa caminhada com Cristo como uma construção, como uma edificação. Muitas vezes você é comparado, olha, você é templo do Espírito Santo. Não é isso que algumas vezes Paulo fala? Ali nas cartas. Então você é chamado para ser edificado, para crescer, certo? Esse texto ele fala muito disso, olha, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Então Paulo começa a chamar a atenção, prossigamos. É um chamado ao crescimento. Você precisa avançar além disso. Você precisa dominar isso e então avançar.
Eu me lembro que quando tinha saído do 2º grau, ia começar a fazer vestibular, minha base matemática era horrível, irmão. E aí, assim, pra mim era uma luta. Quando começava a fazer o vestibular, ali aquela parte, na época era vestibular, eu não vou dizer minha idade, que a proposta aqui não é essa. Então, assim, não tinha nem, na época era vestibular, e aí às vezes as pessoas faziam cursinho. E, assim, era o meu caso. Eu saí com uma base, assim, minha escola, assim, com uma base muito deficitária em matemática. E aí fui pro cursinho. E, assim, no cursinho, as primeiras aulas que eles disseram de matemática era o seguinte: olha, a gente aqui vai considerar do zero. Ou seja, não importa o que você teve para trás, você vai começar a pegar o fundamento. A gente vai começar do fundamento, do zero, e aí a gente vai avançando. E aquilo para mim foi uma maravilha. Aquilo foi uma maravilha porque eu pude pegar e concentrar, fazer aquela base que justamente era deficitária. Eu não podia, eu queria avançar mais. Como é que você vai avançar? No caso de matemática, vou puxar aqui a brasa. Como é que você vai avançar em coisas mais profundas, né? Cálculo, derivadas e tal, se você não pega o básico? Não tem como. Você fica perdido, você fica sem noção do que vai acontecer. E da mesma forma, irmãos, a gente muitas vezes quer crescer em Deus, mas não está observando fundamentos. Nós estamos ancorados por uma estrutura que nós não elevamos. Nós não fizemos, nós muitas vezes não exercitamos isso. Entende? E aí, quando a palavra fala assim do leite genuíno, né? Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui para o texto. 6. Perfeição, os fundamentos. Aí ele fala aqui: não lançando de novo o fundamento. Quer dizer, você não tem uma outra coisa para inventar, para colocar em cima. O fundamento é o fundamento. O projeto é o projeto. Você não acrescenta uma coisa: vou inventar aqui algo da minha cabeça e vou colocar, olha, eu vou levantar aqui uma casa de 2 andares, mas eu acho que assim 1 palmo só de fundamento tá bom. Eu vou fazer só isso aqui, eu acho que assim eu boto material tal e tal e tá certo. É assim que se faz. A chance de dar errado não é grande. Então você não coloca um outro fundamento. O fundamento que a gente tem é a palavra. Paulo fala depois aqui em Hebreus como leite genuíno. Então, se ele começa a falar da palavra como leite genuíno, significa que tem outros. Tem outros leite aí que não é genuíno. Tá entendendo? Tem uns aí que são bebida láctea, né? A pessoa chega lá, bota uma coisa lá, mistura e é bebida láctea. Olha, é bebida láctea, não é leite. Tem leite aí, tem alguma coisa de leite, mas não é leite. Fala-se assim, a expressão ali quando Paulo começa a chamar a atenção em uma das cartas de apostasia, ele fala que nos últimos tempos se levantarão mestres que não estão comprometidos com a palavra. Eles estão comprometidos com aquilo que você quer ouvir. Que coisa boa, irmão, massagear o ego. Não, você é, e tal, e não sei o quê. E na hora de te confrontar com aquilo que é a palavra, aí a coisa não dá certo. Agora eu pergunto para os meus irmãos aqui. Quem cozinha aqui, quem gosta de vez em quando de se arriscar na cozinha, amém. As irmãs estão sempre presentes nessa etapa, né? Você imagina, por exemplo, quando você vai colocar um bolo, você vai fazer um bolo, aí tem aquela ordem certinha, né? Açúcar, manteiga e tal, ovos, aí entra farinha de trigo e tal. Se você tira algum ingrediente desse, ou coloca fora de ordem, a coisa dá certo, o bolo sai bonito, o resultado não muda. Então, por que isso é tão importante? Porque hoje, meus irmãos, assim, até pesquisas recentes que fizeram, ano passado teve uma pesquisa importante que foi feita lá nos Estados Unidos, e assim, perguntou-se muito e levantou-se o motivo por que tantos cristãos estão desviados nessa geração. Por que tantos irmãos estão desigrejados nessa geração? E sabe o que me causou mais espanto, irmão? Que assim, que deixar a gente assim, sabe, com aquele alerta vermelho nos olhos, que a maioria deles responderam:
que estavam desacreditados do Evangelho, porque não teve o retorno que eles esperavam. Já pensou que coisa triste? Olha, não teve. Não, mas pregaram isso para mim. Pregaram que Jesus é alegria. E eu não estou experimentando alegria em minha vida. Estou tomando ansiolítico, né? Aí beirando coisas. E isso não está sendo realidade para mim. Por que isso? E as pessoas começavam a questionar. Olha, não, e se afastavam da verdade. Por quê? Porque não tinham em si o fundamento. Porque a receita estava toda trocada, sabe? Você tira coisas aqui que são importantes, colocam outras, e aí a coisa não dá certo. Amém? Diz aqui, ó, 6:11, no mesmo capítulo, Hebreus 6:11. É isso mesmo? Acho que foi Hebreus 6. Meu 6:11, eu acho que eu anotei errado aqui a coisa. Porque quando Deus fez a promessa de Abraão, e na verdade o texto que eu estava pegando era: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de esperança. Depois aí eu pego o versículo dos irmãos aqui e passo. Amém. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de esperança. Até o fim. Ah, quando é que eu preciso, seguir? Até quando, segue essa experiência de seguir, de ser confiante naquilo que a palavra diz, de acreditar nessas doutrinas? Quando é que essas doutrinas que a palavra fala para mim como verdade, quando é que isso vai, até onde eu tenho que ir com isso? Até o fim. Até o fim. Sabe, irmãos, que assim, quando você faz esse fundamento completo, você pode ir sem medo, e você vai levantando, você vai crescendo, você vai avançando, e não há receio. Diferente de quando alguma coisa está faltando. Você já viu uma casa que precisou mexer na fundação depois de estar construída? Quebra, tira tudo, separa, vai ter que quebrar, e geralmente algo sai danificado, algo sai arranhado, porque tem que refazer. Não pode ir para frente, tem que refazer. A perseverança em nós, irmãos, ela vai até o fim para que tenha a ação completa. Quando a gente vê em Efésios Paulo falando a respeito da armadura, do cristão ali, unido, pegando ali o escudo da fé, e começa a narrar a respeito disso. Antes disso ele fala: para que possais estar firmes no dia mau. Quando Jesus ele fala a respeito de você praticar a palavra genuína. Alô? Quando ele fala em praticar a palavra de forma genuína, sendo um praticante, ele diz que é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Isso foi falado na semana passada. Onde bate as circunstâncias, porque circunstâncias vêm, irmãos. Circunstâncias vêm. Mas a verdadeira palavra, ela não volta atrás, não. Quando o leite é verdadeiro, irmão, você cresce. Você cresce. Se você está sem crescer, alguma coisa está errada aí. Olha, tem que ver, talvez ver alguma coisa aí na estrutura, tem que rever aí alguma coisa que ficou para trás, que passou batido. O leite está genuíno, então tem que crescer. Experimentar. Sabe? Experimentar. Quando você fala em experimentar, eu pergunto: quando uma pessoa faz 18 anos, aqui no Brasil, ele já tem a carteira de habilitação, é isso? Fez 18 anos, Já tem habilitação? Não.
ele está em uma posição que ele pode requerer isso. Ele pode se matricular na autoescola, fazer as aulas, fazer as provas e tal, e ter essa habilitação. Então, muitas vezes, as pessoas levam isso, eu nasci de novo, e aí acha que não, nasceu de novo, aceitei a Jesus, e acabou. Você já ouviu uma frase muito perigosa que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. E a pessoa descuida completamente da sua vida com Deus, não tem perseverança no projeto de Deus para a vida dele, e quer colher frutos. Aí a coisa fica complicada, né? Como é que vai? Se a gente fosse falar de doutrina, por exemplo, assim, aí eu tinha uma doutrina que eu seguia, muito séria, entendeu? Não sei se você já pegou, tipo assim, vou citar essa como exemplo, leite com manga. É uma doutrina muito séria. Rapaz, se você pensasse assim, leite com manga, né, eu que nasci no interior, não, se falar esse negócio aí é pecado, irmão. E se for de noite é para morte. Né? Se você tomar de noite, morre. Aí só quando amadurecer um pouco mais ali, já quase na vida adulta, é que começou a entender que isso aí não tinha nada a ver. Hoje você tem milkshake de manga. Não é verdade? Assim é a palavra. Você começa a se alinhar com a palavra. Agora eu pergunto, quando você começa a se alinhar com a palavra, quem é que muda? Você ou a palavra? Porque a palavra hoje é a mesma, irmão. Se você pegar a palavra amanhã, ela vai ser a mesma. Depois de amanhã vai continuar a mesma coisa. Mas à medida que você vai se aliançando com essa palavra, você vai crendo, você vai recebendo, a sua vida ela começa a se moldar na palavra. E aí você começa a usufruir daquilo que a palavra diz que você tem, que é para você. Às vezes a gente pega e diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu te tenho. Então, por isso. É uma confissão que você faz de que você está se alinhando à palavra para se apropriar disso. Quando a gente fala aqui de batismos, né, que existe batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo, o batismo com o Espírito Santo, coisas que são ensinadas. A gente tem até aula no discipulado aí a respeito disso. Se você não fez, ano que vem, tem turma aí para você fazer, para conhecer. Amém? Mas quando você começa, por exemplo, não, olha, eu peguei ali, né, comecei a ter experiência, eu recebi o Espírito Santo, fui batizado ali, né, com o Espírito Santo, e aí qual é os passos que se seguem? Olha, você começa a operar ali nos dons espirituais, e isso vai transformando você, vai transformando sua caminhada, porque é isso. Você não começa uma escola, meu irmão, se matriculando e saindo, não. Não é verdade? Você se matricula e continua. E o assunto, né, que a gente pode pegar em ênfase hoje seria justamente esse. Qual é a primeira coisa que Paulo fala nesse texto? Ele fala de um arrependimento de obras mortas. Alex, o que é isso? Arrependimento de obras mortas. É tudo aquilo, irmão, que é natural. Tudo aquilo que você fez sem estar aliançado com Deus. A Bíblia diz que quando a gente recebe Jesus, nós somos uma nova criatura. Tudo que as coisas velhas, elas se passam. Sabe, as obras mortas, elas passam. Agora tudo se fez novo. Por quê? Porque você passa a ser agora a habitação do Espírito Santo. Você passa a ter uma aliança. Algo mudou. Completamente, algo que muda tudo. A sua natureza, ela foi trocada. Mas eu não estou vendo, não é ver, não, irmão, isso é fé. Quando você aceita Jesus, né, a Bíblia fala isso, a palavra diz isso. Que o Espírito Santo, ele entra na minha vida e toma lugar. Ele dá vida ao meu
Espírito. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Veja bem, sentir ou não, sentir não é uma condição. Você pode sentir, há momentos que a gente sente, mas o fato de você não sentir não anula nada. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não está retida dentro dos nossos 5 sentidos. Você precisa perceber isso. Sabe, não é quando você recebe, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Quer dizer, é sempre uma exortação para você viver a alegria de Deus. Olha, eu vivo, mas isso é uma escolha de crer na palavra. Ah, Alex, mas eu não estou me sentindo assim, meu irmão. Se você está sentindo ou não, isso é uma outra coisa. Mas a realidade da palavra é que Cristo é minha alegria e eu vou me alegrar nele. Ah, a figueira não floresceu. Olha, não tem fruto no campo. Não quero saber. A minha alegria está no Senhor. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Tudo mudou, tudo ficou para trás. Então, diante disso, eu vou caminhar no tripé, ali que Paulo fala, olha, fé, esperança e amor. É isso aqui, caminhando junto. Se você acha assim que a fé é uma locomotiva que vem, né, com tudo aquilo que você precisa, porque tudo que a gente acessa em Deus, meu irmão, a gente acessa pela fé. Deixa eu repetir de novo. Tudo que a gente acessa em Deus, a gente acessa pela fé, inclusive salvação. Então a salvação é pela fé e tudo que ela traz, provisão, saúde, segurança, livramento, tudo isso você acessa pela fé. Amém? Mas se a fé é essa locomotiva que traz tudo aquilo que eu preciso, o amor é o alicerce, é a trilho. É aquele trilhozinho que a locomotiva precisa seguir. Por isso que a gente diz que a fé, ela opera pelo amor. Não está dissociado, a fé do tipo de Deus, ela não está dissociada do amor. Entenda isso. Por isso ela não agride a palavra. Por isso quando você pede alguma coisa em fé, você está direcionado pelo que a palavra indica para você. Porque você não vai desejar algo que a palavra não quer, que não é para você, que vai te trazer prejuízo, ou trazer prejuízo para outros. Esse alinhamento, entender isso é muito importante para você ter o resultado em sua vida. O resultado nas suas orações. Não adianta, meu irmão, meu coração está desalinhado. Não, eu sei que Deus pode fazer, né? E está desalinhado com aquilo que a verdade da palavra diz. Minha oração vai ser inútil. Amém? Aqui, Hebreus 5,13, do Leite. Bota aí só para a gente... ler um pouquinho aqui. Hebreus 5,13. Viu? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Veja bem, irmãos, como a coisa vai crescendo. A gente estava falando de um fundamento, do leite. O leite, ele traz crescimento, mas chega a um ponto que eu tenho que avançar mais. Chega um ponto que eu preciso dar o próximo passo. Meu irmão, Deus sempre te chamou e sempre vai te chamar para avançar, para conquistar. Ah, mas até aqui foi maravilhoso, glória a Deus, mas tem mais. Ah, eu já estou vivendo uma vida abundante, glória a Deus, mas tem mais. Eu já vivo em saúde, glória a Deus, meu irmão, mas tem mais. Tem mais. Tem ali viver a experiência de impor as mãos e os outros serem curados também. De repente Deus já deu a saúde para você, mas quer através de você dar a outros. E aí? Tem mais. Tem que crescer. Amém? Quando Paulo fala lá em Gálatas, ele diz o quê? Que aqueles, na verdade, quando o Senhor, o herdeiro, é uma criança,
ele não se diferencia em nada do empregado ou do escravo, né? A depender da cultura. Amém? Quer dizer que por quê, irmão? Porque uma criança, ainda que ela seja herdeira de tudo, não era filha do dono. Ela tem direito, legalmente o direito é dela. Então o direito já está conquistado, o pai já conquistou aquele direito para ela. Mas ela tem consciência do direito que tem. Ela exerce o poder, o direito que dá. Ela toma posse daquilo que o pai já deixou disponível para ela? Não, porque é criança. Ah, irmão, por que eu não estou vivendo o poder de Deus? Por que eu não estou contando experiências de fé? Porque entenda, meu irmão, é maravilhoso você ouvir experiências, e tem que ouvir essas experiências mesmo, de vitórias que os irmãos alcançaram em fé. Isso vai te fortalecer. Mas, meu irmão, é insubstituível a experiência da sua caminhada com Deus. Sabe, nós estamos fazendo tantas coisas aqui na igreja, né, para crescimento aqui, e está tendo toda essa reforma para ampliar vocês. Mas não é só isso, irmãos, é para que nós cresçamos também juntos em fé. O objetivo não é só esse, amém, é uma bênção. Mas é a gente crescer juntos. Percebe? O leite, ele vai até algum ponto. Agora, você está experimentado nisso? Aí é a pergunta pessoal, né? Cada um faz a sua. Você está experimentado isso? Nesse arrependimento de obras mortas? Em deixar para trás as coisas que para trás ficam? Há uma expressão interessante que os vikings usam, né? E até pegou em alguns lugares, eu queimei meus barcos, né? Tem um louvor que fala essa frase, mas isso aí se remetia muito àquele tempo onde, assim, os exércitos vikings, eles geralmente iam de navio para os lugares ali para invadir. Aí pegava lá e invadia. E quando chegava, a depender do comandante, quando ele ia enfrentar uma batalha que ele sabia que tinha que conquistar, e quando ele queria tirar da cabeça de todo mundo a ideia de retroceder, o que é que ele fazia? Ele pegava ali os barcos todos que a tripulação chegou e tocava fogo em tudo. A partir daquele momento não adiantava mais, não tinha mais volta. Não tinha mais, o caminho era a vitória. E só a vitória. E é assim, meu irmão, que a gente tem que tratar a nossa velha natureza, a nossa velha vida. Sabe, as obras mortas que ficaram para trás. Olha, é um caminho sem volta. Esse barco está queimado. Esse barco está queimado. A minha vida não é mais a mesma. Ele mora em mim, Ele me dá graça, Ele me dá tudo que eu preciso. É hora de seguir em frente. Ah, mas eu errei. Olha, se eu errei, eu agora alcanço o perdão em Cristo Jesus. João fala isso. Ele fala em primeiro momento, ele disse, olha, ninguém que vive com Deus anda em pecado. Já começa dizendo isso, porque assim, não é natural para um crente em Jesus ele viver na prática do pecado. Não há como. A natureza conflita, sabe? A alma ali, o espírito começa a arranhar ali. Não pode, não é errado. Mas ele diz, olha, se alguém pecar, então temos um advogado. Tem um advogado. Você confessa, se arrepende, muda de direção. Porque muitas vezes a pessoa, eu peço perdão a Deus, e assim, perdão a boca, né? Perdão a Deus ali falando. Metanoia significa mudança de direção, mudança de mentalidade. Olha, Senhor, eu errei, eu fiz, mas a partir de hoje eu não faço mais. É uma decisão, irmão, e que você faz uma decisão, assim como a decisão de você aceitar Jesus, é a mesma decisão. A decisão de amar alguém também é assim. Não, eu escolho amar. Mas não merece, mas é desse jeito, eu escolho. Porque eu tenho o amor de Deus. É assim. Cristo não nos amou, meu irmão, porque a gente podia dar alguma coisa, porque você de repente era uma pessoa assim fora da curva que podia trazer algum retorno do investimento que ele ia botar. Não. A Bíblia diz que ele amou a você, ele amou a mim, sendo nós ainda pecadores.
Então é uma situação de amor onde ele escolheu amar. Esse era o campo. O campo das escolhas é nosso, irmão. Às vezes a gente quer invadir o campo, né, de Deus, a esfera de Deus. Ah, Senhor, eu quero operar ali nos dons ali, o dom de fé. Eu quero operar no dom de fé, né? Mas isso aí, a parte dos dons, ele fala que é do Espírito. Aí você está fora da sua alçada, não é natural. Mas o que é que tem dentro da minha área de atuação? Os frutos. Os frutos do Espírito. Aí os frutos é o quê? Os frutos é comigo. Está dentro da minha área de atuação. Eu escolho fazer. Eu escolho amar. Eu escolho perdoar. Eu escolho ser paciente. Eu escolho ser longânimo. Ser perseverante. São escolhas minhas. Aí o Senhor vem com os dons espirituais ali, coroa tudo isso, e você de repente começa a atuar nos dons ali, a coisa começa a rodar, e você começa a ter uma vida. Meus irmãos, é muito triste a gente ter uma realidade, como a gente falou na pesquisa, onde as pessoas, elas saem da igreja por falta de expectativa, por ver e vislumbrar isso. Meu irmão, eu creio num tempo onde vir para a igreja não vai ser uma obrigação, como muitas pessoas colocam, olha, é uma obrigação que eu tenho, né? Porque assim, eu tenho minha vida toda natural, como fala o bom nordeste, eu tenho uma beirinha ali com Deus, a beirinha. Eu tenho uma beirinha ali porque, afinal de contas, eu quero que Ele abençoe meu casamento, eu quero que Ele abençoe minha carreira, né? Que Ele abençoe minha família. Então eu mantenho aquela beirinha ali, e aí não, todo domingo eu vou para a igreja, né? Como aquela coisa de custo. Como se fosse um custo, né? E não um investimento. Mas eu creio num tempo onde a pessoa vai chegar e dizer assim, olha, como Davi falou, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Alegrei-me. Sabe, irmãos, quando você experimenta essa alegria, é quando você queimou seus barcos. Quando não tem mais nada para olhar para trás, você não olha mais para trás não tem nada para você atrás não. Sabe, quando Elias, ele vai pegar ali Eliseu, que lança a capa ali, Eliseu sem sombra de dúvida, pega a junta de boi toda aqui, era o trabalho dele, era a profissão dele, ele estava arando a terra, sabe, seguindo a vida dele. Quantos de nós às vezes estão nessa situação, né, seguindo a vida preocupado, e olha, tem um boleto, tem outro boleto, e outro boleto mais para frente, tem a compra, tem não sei o quê, e está seguindo a vida. Mas chega um convite especial, olha, vem segue, tem algo novo para você. Isso aí é pequeno diante do que eu quero fazer. Isso não é nada. A vidinha, né, que a gente às vezes pega ali, não, olha, eu vou pegar e vou fazer isso, né, e vou conquistar uma graduação, vou conquistar um PhD, um mestrado, um doutorado e tal, essas coisas todas, meu irmão. É um triste mais inteligente, é isso? Porque sem Deus é esse o caminho. De correr atrás de uma coisa na sequência de outra, esperando que em algum momento da vida você sinta alguma alegria. Por quê? Porque não é o fundamento. Está fora disso. Mas olha, o Senhor chamou, queima tudo. Pega isso aqui, ó, a junta de boi agora queima. Vamos sacrificar a Deus. Ó, Senhor, isso aqui para mim morreu. Junto com a velha natureza, isso morreu. Eu sou uma nova criatura. Sabe, irmão, quando o diabo vem pintar um quadro para você, querendo te lembrar do que você fez, do que era, querendo trazer tristeza, querendo trazer culpa, você olha, essa parte aí já está queimada. Esse barco já acabou. Não tem mais retorno disso. Para mim, eu só tenho a vitória agora na frente. Eu só tenho uma vitória. Porque é isso, irmão, que Deus tem para você. Caminhada, dia a dia, dia a dia. Relacionamento. E perseverar. Quando eu falo essa parábola da semente, e diz, né, de várias sementes que foram caindo na terra, à beira do caminho, outra caiu num terreno espinhoso, outra caiu num pedregoso. Meu irmão, a semente era a mesma. A palavra é a mesma para você e para mim. O que vai determinar o resultado é como está a minha terra e como está a sua.
Lembra daquela coisa, vede bem como ouvis, não é isso? Aquela palavra quando Jesus começa a falar da lâmpada. Vede bem como ouvis. Porque todo aquele que acende uma lâmpada, ela não esconde, mas coloca no velador, para que todos sejam iluminados ali no ambiente. Pegue as verdades dessa palavra, da doutrina pura, sabe? Ah, Alex, mas isso aí, assim, quer dizer que não vai acontecer nada, que eu não vou passar. Não, vai passar por problemas, né? Normal, situações acontecerem, irmão. A mim e a você. Mas o resultado não está naquilo que eu olho, que eu vejo. Meu resultado está naquele que me deu a semente. Naquela semente ali que vai brotar, que vai gerar fruto para a minha vida. É isso. É nisso que está firmado a minha esperança. Aí quando isso está edificado em minha vida, aí na sua vida, irmão, aí já não é mais um menino, sabe? Porque aí o diabo pode pintar o quadro que ele quiser na sua vida. Ah, está um quadro de escassez terrível em casa. Você começa a glorificar, porque você sabe que a sua provisão não é aquilo ali, não é o seu armário, não é a sua geladeira, não é o seu salário. Sua fonte não vem dele. A sua fonte está na palavra. Na palavra. Aí, quando você fala a palavra, quando você está falando a palavra, a verdade, meu irmão, a palavra, a verdade é uma pessoa. É Jesus. Quando ele diz assim, ó, guarda o Senhor, na verdade, a tua palavra é a verdade. E em outro texto em João ele fala assim, e o verbo, a palavra, ela se fez carne e habitou entre os homens, entre nós. E vimos a sua glória. Você quer ver a glória de Deus, irmão? Palavra. Você quer avançar naquilo que Deus tem para você? Palavra. Porque enquanto você não conhecer aquilo que Deus tem para você, você vai ficar refém. Vai ser uma criança que não se diferencia nada a um certo. Mas toda vez que você conquista essa verdade e você se apropria dela, irmão, não tem como. Entendeu? Não tem como. Em Marcos capítulo 12, 24, Jesus fala assim, Jesus respondendo disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus. É exatamente o que eu estava falando. Veja bem, aqueles eram homens mestres da lei. Jesus não estava falando para pessoas que não conheciam a letra, né? Não conhecia ali aqueles livros. Eram homens letrados, mas que estavam distantes da verdade da palavra, porque não conheciam. Não conheciam, não tinham relacionamento com aquele que era a verdade e com o poder de Deus. Sabe a casadinha? Palavra e poder. Se você tiver só a palavra, de repente a pessoa está Bíblia, beleza, vai ser um legalista. Né? Vai viver assim. A gente vê muito teólogo por aí, muito PhD que conhece a Bíblia, muito mais do que eu até. Irmão. Chegar aqui pode gente que decora. Mas e aí, tem experiência com Deus? Vive a realidade do Evangelho? Jesus muda a sua vida todo dia? Essa é a questão pessoal que cada um tem que responder. Eu estou sendo experimentado na palavra. Porque você é convidado para isso. Jesus te chamou para isso. Para você conhecer Ele. Lembra ali no Jardim do Éden? Fala assim que Deus visitava, né, o homem todo virado à tarde. Era para isso que Deus tinha criado o homem. Para ter comunhão com Ele. Para estar ali. Para governar a terra como é no céu.
visitando cada dia. Deus tinha prazer em visitar o homem toda a tarde. Olha, não tinha negócio de feriado nem dia santo, não. Toda a tarde Deus estava lá para visitar o homem. Ah, mas quer dizer que Deus tem, assim, eu tenho um encontro com Deus todo domingo de noite? Não, irmão. Não é isso que Deus tem para você, não. Deus tem um encontro com você todo dia. Todo dia, Alex? Todo dia. Tem feriado? Não. Não tem feriado, não. Não tem férias, não tem dia santo, não. Deus tem um relacionamento com você diário. Todo dia Ele quer te mostrar algo novo. Todo dia Ele quer fazer você conhecer algo novo. Quer que você cresça, que você frutifique, que você avance. Ele nunca te chamou, meu irmão, nem vai te chamar para te tirar nada. Ele não subtrai. E as pessoas têm medo, sabe, de acreditar nisso na palavra, porque assim a palavra às vezes conflita com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente é ensinado, igual a manga com leite, né? Não, a Bíblia diz o quê? Dá e ser-vos-á dado. Ou seja, quanto mais eu dou, mais chega. Amém? Aí você escuta lá fora o pessoal dizendo, não, você para aumentar você tem que reter. E aí? E aí? Quem é que você vai ouvir? A escolha é sua. Percebe, irmãos, como isso está entrelaçado com aquilo que a gente fala da sã doutrina, porque entenda, andar naquilo que Deus tem, andar em amor, andar em fé, vai lhe custar algo. Vai lhe custar algo. Sabe? Vai te acrescentar muito mais, mas pode lhe custar algo. E você vê lá fora, e a analogia que eu vejo é que tem pessoas que não se importam em pagar caro a coisas. Você vê coisas com alto valor lá fora. Eu já vi, assim, canetas custando mais de 14, 15 mil reais, fácil. Estava à venda, se não tivesse ninguém que comprasse, não estava nem lá, não existiria. Porque tem pessoas que compram quando acreditam que aquilo vai trazer um benefício para elas. Então você não se importa, e eu falo isso com cada um aqui, não se importa de pagar qualquer coisa que você acha que vai trazer um benefício para você. Você não tem preocupação com pagar. Você não tem. E meu irmão, quando você anda em amor, quando você anda na integridade da palavra, você sabe que pode lhe custar algumas coisas, mas você sabe que o benefício é muito maior. Muito maior. Não há problema em abrir mão disso. Amém? Queria já chamar o louvor. Você não tem problema em abrir mão, desde que você entenda o benefício que isso está te trazendo. Sabe, é triste quando a gente vê uma realidade em que as pessoas ficam assim vivendo na beirinha. Isso me lembra um texto que está lá em Crônicas, 2 Crônicas 25:1-2. A história de um rei chamado Amazias. E começa assim a história dele. Pode pegar 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Olha só, irmãos, que coisa. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Há coisas que eu e você podemos fazer, irmãos, que parecem reto aos olhos do Senhor. Vir para a igreja é uma delas. Vir aqui estar com os irmãos todo domingo é uma delas. Uma coisa, fez o que era reto, fez a coisa certa, mas não de coração inteiro, porque aí não está com a integridade, não. Olha, é aquilo que a gente falou, você começar a perceber o Pai e o Deus que você tem. Quando Davi reconheceu isso, meu irmão, quando Davi viu e teve as suas experiências com Deus, Davi, quando ele pegou, ele disse: olha, Senhor, pode tirar tudo de diante de mim, tudo.
Diferente do antecessor, porque assim Saul ficava tentando figurar ali algumas vezes, né? Ainda pedindo para Samuel tirar uma foto, uma selfie ali com ele. Mas Davi, quando ele se arrependeu, ele disse: olha, e o pecado de Davi foi muito pior do que o de Saul. Deixa eu dizer para você, moralmente Saul não teve assim tão grave. Davi incidiu em erros assim bem complicados. Mas a palavra diz que ele era segundo o coração de Deus, porque quando ele foi advertido pelo pecado, ele se ajoelhou, ele disse: Senhor, eu pequei. E em um dos salmos ele fala: Senhor, tira tudo, mas não me lances fora da tua palavra, da tua presença. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, porque ele sabia que aquilo era a real base para eles. Era a base dele, era o alicerce. As vitórias que ele tinha conquistado, tudo que ele surgiu disso, dessa aliança, desse fundamento. Ele sabia o tamanho do Deus que ele servia, e por isso seu coração era inteiro. E meu irmão, eu creio que a gente vai sair daqui essa noite com o coração inteiro, sabendo o Pai que a gente tem, aliançado com Ele, com os barcos queimados, deixando para trás e avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?